Rapaziada, é o seguinte, voltamos para mais um episódio aqui da nossa série, do nosso podcast. Quem sabe, né, vira já algo muito maior do que já está, provavelmente. E eu trouxe um convidado muito bacana, ele é inscrito do canal, como eu disse. Vamos trazer inscritos do canal, porque eu quero compartilhar toda a jornada. Eu não quero mostrar o glamour e o sucesso, mas sim o processo e a jornada. E hoje eu estou com o Marco Júnior, que ele... O cara é foda, a gente conversou um pouquinho aqui, eu já descobri muitas coisas sobre o cara, e eu falei, não, segura aí, porque eu quero ficar sabendo de ali, junto com a galera aqui que tá assistindo, mas só para dar uma pequena prévia do que nós teríamos aqui com o Marco Júnior, o cara ele atua tanto no mercado do Brasil, quanto no mercado dos Estados Unidos, se eu não me engano é na Flórida, é isso? Flórida. Ele também já tem uma pequena produtora, mas atende grandes clientes. Então, aquele negócio, né? Pequeno negócio, grandes clientes aqui. Sempre. E o que me fez também convidar o Marcos Júnior também é porque ele entrou em contato comigo porque ele quer fazer essa migração do Premiere para o Final Cut. E ele me contou um pouquinho que é porque no mercado lá da Flórida, a grande maioria das produtoras só trabalha com Final Cut, galera. Então, o Final Cut só não é muito utilizado no Brasil ainda, por conta de falta de conteúdo, mas o canal tá aqui para isso, então que vocês me cobrem bastante para trazer mais e mais conteúdo, mas também porque o Final Cut, cara, ele vai explicar, a gente vai conversar um pouco sobre o Final Cut, mas sobre a carreira e tudo, todo o processo, mas como eu já venho dizendo há muito tempo, o Final Cut é uma ferramenta incrível, uma ferramenta simples, direto ao ponto e que vai te trazer resultados incríveis. E nós vamos desmistificar algo sobre a profissão do audiovisual aqui nesse episódio do podcast. Então fique ligado que a gente vai falar sobre esse assunto e muitas outras coisas bacanas. Mas agora, Marcos, introduz você aí um pouquinho, fala sobre um pouco da sua jornada, como começou e o porquê que ela começou, por que você decidiu entrar no mundo do audiovisual assim, né? Do nada ou teve algum motivo especial que te fez querer entrar para essa profissão? Assim, a gente nunca diz assim que é do nada, né? Sempre, em primeiro lugar, é os planos de Deus. Eu acredito muito nisso. A gente não chega a nenhum lugar se não for assim, é, parte dos planos de Deus. Eu acho que eu tô aqui exatamente nesse lugar, nesse momento, falando com você, porque foi plano de Amém. Deus para isso acontecer. E eu tô muito feliz de estar aqui, porque nas últimas 2 semanas aí, cara, eu tô maratonando todos os teus vídeos lá no YouTube. Aprendi que a gente já tá atrasado há uns 10 anos aí, luz, com relação à galera que tá trabalhando com Final Cut, quem tá trabalhando com Premiere, tem as suas diferenças, mas eu acredito que já tem muita coisa muito mais avançada com relação ao fluxo de trabalho, as ferramentas que estão mais fáceis de ser utilizadas, principalmente para quem é leigo, quem trabalha com motion, quem quer trabalhar com motion, então eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Então é por isso que eu te mandei mensagem, que eu vi os teus vídeos. Eu acho que a gente tem muito a somar e, assim, com todo o teu conhecimento nessa plataforma aí, vai agregar muito no nosso trabalho aqui do lado de cá. Falando um pouco sobre a minha história, eu vim da música, eu trabalhava com música. E sempre gostei da arte, né? Geralmente quem tá nessa profissão, quem tá trabalhando com audiovisual hoje, sempre gostou de arte. Muitos, inclusive, vêm da música também. Eu já vi É. muitos relatos da galera, pô, eu era músico, não sei o quê, aprendi a fazer uns videozinhos, comecei assim, assim, assado. Não sei se a sua história é mais ou Não, menos assim. pior que a minha história ela é um pouquinho diferente. A gente vai ter se vocês não viram ainda, tem um episódio que eu contando sobre a minha jornada, mas o pessoal vou deixar o link na descrição aí, passando aí, vocês vão saber. Então a minha história começou em 2016 no audiovisual. Eu sempre gostei muito de drone. Fui um entusiasta, Cara, assim, brincava desde os primeiros Phantoms, aqueles brancos grandões, aham. e eu jamais imaginaria que isso tornaria hoje uma profissão para mim, né? Eu acho que era um hobby, mas isso foi avançando, avançando, avançando até chegar aqui onde nós estamos. Em 2016, eu trabalhando com música, eu resolvi me mudar para os Estados Unidos, começar uma nova história lá nos Estados Unidos. E o plano inicial era é, estudar inglês e ficar um pouco por lá para entender qual seria
o nicho que eu iria trabalhar, com o que que eu iria trabalhar, e acabei conhecendo o audiovisual, porque em 2016, falando um pouco mais focado no nosso nicho, que é o real estate, o mercado imobiliário, já existia muitas coisas acontecendo nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que é um estado que onde tem muitas mansões, onde tem muitas casas de famosos, de pessoas não só do Brasil, mas também do resto do mundo, né? Todo mundo considera a Flórida como um estado e um lugar de descanso, de férias. Então ali as pessoas investem muito em imóveis. E na escola onde eu estudava inglês, já tinham outros carinhas lá fazendo filmagem de imóveis, com aqueles equipamentos daquela época. Então acho que era um Mavic 1, DJI Mavic 1, Provavelmente é. é, e era muito incrível, assim, porque era um trabalho relativamente simples, mas que tinha muito valor, porque através daquilo dali que as pessoas conseguiam mostrar, né, o imóvel aos interessados, às pessoas que queriam comprar. E eu fui para os Estados Unidos com a minha família. Eu já era casado nessa época, tinha dois filhos, um de 1 ano e 6 meses e outra de 6 meses de idade. Caraca. Eram dois bebês. Acabou que passou alguns meses, a gente descobriu que não era aquela realidade que a gente iria viver. Minha esposa não conseguiu se adaptar bem. A nossa família, né, tanto a minha quanto a dela, ficou no Brasil. A gente sentiu muita falta, Aham. a gente sofria muito por estar sozinho lá, né? A gente não tinha muitos amigos e a gente decidiu voltar. Assim que eu voltei para cá, eu já tinha entendido ali que existia um novo nicho no mercado que ainda não estava sendo explorado no Brasil, que era esse de mercado imobiliário, do real estate. As gravações e fotos do real estate não eram tão exploradas naquela época aqui no Brasil, porque a gente estava passando por aquela transição do impresso para o digital. Em 2016 já existiam alguns portais, algumas plataformas, mas ainda era muito recente. Então, assim que eu cheguei, eu comecei a oferecer o meu serviço. Eu ah, sabia muito pouco ainda de audiovisual. Como eu te falei, eu era entusiasta de drone, então eu já sabia ali fazer umas brincadeirinhas, pilotar, fazer umas gravações, tudo muito recente. Mas eu já conseguia extrair algum material para passar para as pessoas, para mostrar assim, ó, eu consigo fazer um vídeo da casa aqui com o drone, mostrar a piscina, e etc, etc. E eu arrisco dizer que aqui em Brasília a gente foi um dos primeiros nessa época. E a gente conheceu uma rede de imobiliárias que era dos Estados Unidos. E eu já tinha um pouco de noção ali por tudo que eu tinha visto lá na Flórida também. A gente começou a fazer essas gravações aqui e, e assim como todos os nichos, né, dentro do audiovisual, o melhor cliente é aquele vindo de indicação. Os clientes vindo de indicação são os melhores, porque ali você já tem uma referência, ele já tem uma referência sua, e a Remax, por ser uma rede forte, mesmo ainda começando aqui, ela já era vista como uma referência no mercado. Então, vários outros clientes chegaram até a gente através dela, por causa do nosso trabalho com ela, com a rede. E, e essa rede, ela é mais americana e agora, e depois, obviamente, pelo que você falou, ela foi pro Brasil, né? Começou a iniciar nessa época que você voltou dos Estados Unidos, mas ela só atende o estado, então, da América ou ela atende outros lugares do mundo? O quão grande é essa rede? Essa rede, ela tem espalhada assim no mundo todo. Ela tem aí na Europa, ela tem nos Estados Unidos, ela tem no Brasil e em toda a América do Sul também. E eles têm um conceito assim muito bem formado de parceria. O grande forte dessa marca, da rede, é o lance de você conseguir ter uma parceria entre os próprios corretores associados. Isso é bom para o nosso mercado, porque como são todos parceiros que unem forças ali, um vai indicando para o outro, vai indicando para o outro. Então o cara fala assim, poxa, eu fiz uma filmagem que ficou muito legal com a Vit Filmes e eu acho que daria certo aí também e tal. E assim começa, entendeu? Ela, para você ter uma ideia, tem mais de 600 imobiliárias no Que- Brasil. que-
Não, o cliente não vai É, faltar, né? eu- Poder fazer. Se você quiser fazer, você. com certeza, quem vai ter, eu acredito que vai ter alguns videomakers assistindo aqui que já fizeram algum trabalho para Remax no Brasil. Caraca. E é aquele negócio, né? A Eu gente gosto muito. precisa de um cliente. Gente, assim, você não precisa de uma rede ou de 200 ou de centenas ou de dezenas de clientes. Você precisa de um cliente que vai abrir o seu network, vai te linkar com outros, ou que às vezes ele faz parte de algum grupo e que, gostando do seu trabalho, ele te indica para outros. E por isso é super, na minha visão, é muito importante que você sempre faça e dê o seu melhor para cada cliente. Porque você nunca sabe qual vai ser aquele cliente especial, aquele cliente que vai abrir as portas, ou às vezes você nem faz para que é uma marca grande, você faz para um cara que é amigo de um dono de uma rede grande e que ele fala, pô, gostei É, daquele cara, pega aí e abre as portas. Eu mesmo tô passando por isso esse ano, está trabalhando com uma rede gigante de lojas aqui, que agora eu comecei com a parte de fashion, trabalho com a parte de coisas para casa, talheres, essas coisas, essa parte de gift, e também trabalho com a parte de imóveis e já querem me colocar para de joias também. E um vai ligando com o outro e, cara, nunca vai faltar, né? isso é extraordinário na nossa profissão, né? Esse leque que a gente tem de network, porque, cara, a gente não imagina, a gente não mensura o quão adiante a gente pode ser levado através de uma indicação, assim. Já presenciei isso várias vezes no nosso mercado aqui, é, esse, essa experiência também de hoje da gente estar atendendo lá na Flórida também, muito tem a ver com isso daí, porque foi através de indicação de um, de outro, e a cada vez que a gente vai, que a gente faz uma temporada de gravações lá, mais clientes aparecem. Esse é um dos baratos da nossa profissão de videomaker, né? De produtor de vídeo. É uma das coisas que eu vejo, cara, se você se tornar um cara da parte do audiovisual, você tem trabalho em qualquer lugar que você for do mundo. É uma profissão que ela não muda, independentemente da região que você está. Ela vai existir e ela só vai ficando mais forte a cada dia que se passa. Mas uma das coisas que é É, curioso para mim e que seria interessante de você compartilhar, porque eu recebo muito dessas perguntas como que é trabalhar no mercado europeu? Como que eu posso fazer para trabalhar? Tudo bem, eu moro aqui, por isso eu trabalho no mercado europeu, mas você mora no Brasil e você atende o mercado americano. Então, compartilhe um pouquinho como uhum. que é essa jornada, porque tipo assim, você estava me contando que você já fez algumas viagens já, mas explica para quem tá aí em casa assistindo a gente agora, vendo esse vídeo, como que é possível você morar em Brasília e atender clientes na Flórida, nos Estados Unidos? Porque eu fiquei confuso. Eu achei que você tinha um cara lá, um sócio, tinha uma base lá, Aham. uma sede, mas na verdade, gente, o Marcos, ele não é uma produtora gigantesca. Na verdade, é ele com cabeça, o editor e o cara administrador, um videomaker que ajuda ele ali e um editor. É uma empresa de 3 pessoas que atende 2 mercados. Então, compartilha aí, como que é essa jornada de poder trabalhar lá? Então, assim, o que a gente precisa ter sempre em mente é que a gente precisa ser diferencial em qualquer área das nossas vidas, né? E não é diferente, assim, a gente, claro, tem que ter ali sempre pessoas importantes, abençoadas para abrir portas para a gente em algum Claro. lugar. Eu não vou chegar lá, eu não cheguei lá e saí assim, igual doido, tentando ganhar clientes, porque dessa maneira você não consegue. Você, hoje, indo atrás de clientes, às vezes é necessário, mas não é a parte mais importante, assim. Você tem que primeiro ser diferencial, você tem que se tornar um diferencial no que você faz. E chamar a atenção das pessoas, porque aí automaticamente as pessoas começam a vir atrás de você. Então, assim, desde as primeiras idas, para fazer gravações, eu fiz alguns contatos, mas as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, o meu trabalho como produtor de vídeo, como piloto de drone, né? E ali elas se interessaram e a gente começou uma parceria. Tem alguns corretores que lá atrás me deram essa oportunidade de gravar para Uhum. eles. E através deles que aí sim o network foi acontecendo, é, é, o, o-
O cara posta um vídeo, o vídeo viraliza, aí as pessoas vão querer saber quem foi que produziu o vídeo É. junto com ele, obviamente, entendeu? Então, é, tem uma situação que aconteceu, isso ano passado, que foi o seguinte: a gente foi gravar uma casa. Eu acho que eu não posso falar de quem é a Tá. casa, É um cara. Depois você me fala no mas off, que eu quero agora, fiquei curioso. é, mas é um jogador de futebol muito famoso que foi da seleção do Ó. Brasil e ele é extremamente conhecido, é, jogava nos Estados Unidos. Eu tô Ah, tentando aqueles caras, ser assim, o nossa, quem mais, for, quem for fã de futebol, mais- talvez já começar a assimilar. Flórida jogava nos Estados é, Unidos. é, por questão de contrato a gente não pode falar e nem falou, nunca falou Não, que sobre ele. isso. Mas a gente pegou e foi gravar a casa desse jogador lá em Orlando. E a casa era muito bonita, obviamente, uma casa de luxo, né, de ultra luxo que eles chamam lá. E esse vídeo viralizou. Ele chegou a quase 1 milhão de views em 48 horas, mais ou Caralho. menos, no Instagram. É, cara, choveu de clientes pra gente. Choveu de clientes pro corretor também, porque, obviamente, no meio dessa galera, tem pessoas interessadas em de fato ver a casa, em compradores, né? Em Sim, clientes compradores. Mas também tem muitos corretores, tem muitas pessoas ali do meio que quer fazer algo com parecido. certeza. Então daí começa assim, mas é claro, para ter chegado até aquele momento ali assim, foi muita plantação. A gente já tomou muitos nãos também, tipo de pessoas da área que é, não acreditam no nosso trabalho, Uhum. que não acreditam nas ferramentas que a gente pode utilizar. Tipo assim, eu digo isso porque hoje dentro do nosso nicho tem pessoas que falam assim, mas eu consigo fazer um videozinho do celular aqui e vai ficar tão bom quanto. Não, bem isso. Eu já ouvi diversas vezes isso daí. Então, é muito disso, cara. É uma plantação, é todo um processo. A gente não começa com grandes trabalhos, ou com grandes projetos, ou com coisas do tipo. Até hoje, a gente ainda tem uma grande estrada para percorrer. Mas se surgir uma pessoa que quer fazer um job pequeno ali assim, a gente não vai desconsiderar nunca. Uhum. Eu acho, eu acredito que Entendeu? talvez, não sei, o que eu faço normalmente, duas coisas. Nas minhas redes sociais eu só posto trabalhos que eu quero receber. O estilo de trabalho que eu quero receber. Mas não Isso. quer dizer que eu só faço aqueles trabalhos. Eu pego. Exatamente. Eu também penso exatamente assim. A gente, nas redes sociais, é uma É, vitrine. A gente está exposto ali assim. Então, óbvio, a gente vai tentar buscar algo que gere resultado para a gente. Resultado financeiro sim, e de reconhecimento também. Então, tudo que a gente também tenta publicar, às vezes não é rotineiro, sabe? Não é todos os dias que a gente tá ali gravando mansões, que a gente tá claro. ali fazendo grandes produções. Tem muitas demandas acontecendo de imóveis simples, ou não vou dizer só desse nicho de imóveis, porque é o que a gente mais atende, mas surgem muitas demandas corporativas também, de depoimento de empresa, de institucional, que vai surgindo ao longo é, das semanas, dos meses que a gente vai atendendo, entendeu? E eu acredito que para você também, é do mesmo Claro, jeito. eu atendo, faço casamentos, nunca divulguei que eu faço casamento. Faço pré-weddings, Aham. nunca divulguei que eu faço pré-wedding. Ah, videoclipe de música, no começo eu divulgava porque eu acreditava que era uma das áreas que eu mais gosto, que se você tem que ser muito criativo em resolver problemas e em conseguir alcançar as coisas, mas como não era uma área que eu via financeiramente tem um grande Uhum. retorno, eu decidi focar no segmento que é comercial. Então, o que é Uhum. relacionado no comercial eu faço. Tentei, né, entrar nesse mercado de real estate, mas acabou não dando certo, então eu entrei mais no mercado de serviços, que é o que eu mais faço. Porque é muito específico também da região, É, né? tipo, aqui não tem essa. Até para os videomakers que estão, cara, querendo descobrir onde que ele vai entrar como nicho, cara, procura saber o que que a sua região tem de demanda. Porque não adianta assim, poxa, tá super, tá estourado esse negócio de filmar imóvel.
Tá, mas o cara às vezes mora numa cidade que não tá tão movimentado, É, porque ali, sabe, já tá um pouco saturado o mercado. Óbvio, o imóvel, as pessoas sempre vão vender e comprar, sim. fato. Isso vai sempre acontecer, mas às vezes não tá tão aquecido. Então, mas às vezes tem um nicho na cidade que é esse de comércios, por Uhum. exemplo. Todos os comércios hoje em dia precisam de estar no digital, precisa de Tem estar que estar. produzindo conteúdo, vídeo, produzindo conteúdo do produto. Então, assim, é tentar entender qual é o nicho que está indo bem na região, Uhum. né? É, e que nem a gente estava conversando um pouco nos bastidores aqui sobre poder, sobre trabalhar com um nicho que você ama, que você adora, e trabalhar com um nicho que ele te permite os dois, permite você ter a sua vida financeira legal, estável, e também você se Uhum, realizar como no audiovisual, como produtor de conteúdo, ou produtor de conteúdo para outras uhum, pessoas, ou fazer comerciais, porque quando eu entendi essa característica, porque me levou acho que 1 ano e meio para entender qual o segmento que eu mais gostava de atuar, então eu me dei 1 ano e meio para fazer de tudo, para descobrir os que eu detesto, para descobrir os que, talvez eu goste, e para descobrir os que me dá paixão, que é os clipes musicais são os que mais aham. me dão paixão de estar fazendo, por questão de toda a parte criativa, que é essa loucura, mas vamos ser real, tipo, os músicos que estão começando, a grande maioria das pessoas, é quebrado, cara, os caras não têm muita grana para investir. E aí você vai É, ficar, e o cara tá apostando, tá fazendo uma é, aposta numa produção, numa música, que às vezes ali tem empresário e tal que consiga patrocinar isso uhum, daí, mas muitas vezes não, né? E a gente também, como artistas, vamos dizer assim, é muito bonito de ver. Quem não, poxa, quem não quer ver um clipe é, bem é, produzido, né, musical e tal. Eu também concordo plenamente com você, assim. Eu gosto muito de produção de clipe, mas no assim. final, Mas ele não eu é o já que vai entendi. pagar as contas do final do mês, não é o que Não vai é, te é, ajudar a crescer e de gerar uma estabilidade financeira. Ou de chegar ao ponto em que exato. você tem algumas pessoas dependendo de você, funcionários, colaboradores dependendo de você. Hoje, acho que tanto eu quanto Hum, você, a gente está num nível muito semelhante. Até que foi engraçado, eu descobri que a Uhum. gente tem muita coisa em comum. O Marcos tem 33 anos, eu faço 32 em 2 meses agora. Eu só não tenho os dois filhos ainda. Eu só não sou casado, mas estamos chegando ali. É, mas perceber que em questão de carreira, né, estamos muito semelhantes nesse segmento e Próximo. muito próximos. E, Marcos, uma das coisas que talvez pra gente compartilhar com a galera é qual foi o maior perrengue assim que tu passou com essa questão do audiovisual? Porque hoje você já tá o quê? Você começou em 2016, então a gente tá falando que você tá uns 8 anos no mercado. Você já Uhum. passou pela parte dos perrengues, que é bem o começo, assim, do começo, acho que pros 3, 4 anos assim é muito perrengue. Até estabilizar, pelo menos Aham. comigo foi, até estabilizar essa questão de clientes fiéis ou de clientes indicando e de tanto eu já Uhum. estar ciente de qual é o meu estilo, qual é a qualidade de trabalho que eu quero entregar, como eu quero entregar, o meu processo, porque até o meu terceiro, Uhum. quarto ano foi muito de, tipo, copiar o que os outros fazem. Até eu me descobrir, não, pô, eu Aham. sou Raí, Identificar a sua identidade própria, e aí né? De como que você ia trabalhar e tal. Que, inclusive, isso é uma coisa muito importante, assim. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando referências. Isso é importante, porque a gente vai saber ali o norte das coisas. Mas se você seguir as suas referências e copiá-las, você nunca vai ser um diferencial na sua carreira de audiovisual. Você nunca vai ser uma pessoa relevante que as pessoas vão lembrar de você pelo aquilo que você faz. Porque se você apenas fizer o que os outros fazem, cara, você é só mais um. exato. E sendo mais um, é muito fácil de te trocar, né? Porque você é mais um. Muito Muito fácil. É o que eu vejo exato. dos meus clientes falando, cara, tem uma coisa que você faz, eu gosto do seu estilo. Nós Aham. do audiovisual, galera, vocês têm que entendam uma coisa. Nós somos artistas também. Nós criamos uma arte, nós temos uma identidade. Que é muito fácil de alguém identificar e olhar um vídeo e falar, ó, tá copiando um fulano de tal, porque ele ficou muito referência naquilo. E quando que alguém que se torna É. referência? Quando ele
ele divulga o trabalho dele, né? Ele faz o trabalho para o cliente, mas ele divulga o que ele faz, que são os YouTubers, somos nós, criadores de conteúdos. Eu, que tô aqui e tal, até estava conversando com o Marcos sobre algumas coisas com relação à criação, mas quando eu me exponho dessa forma de entregar, de mostrar para vocês como eu faço meu trabalho, eu me torno uma referência e aí vai haver algumas Uhum, características que vocês vão começar a falar, o Raí faz assim, você tá copiando o cara. Mas não é que, tipo, uhum, até a gente tava conversando, tem um cara muito famoso, muito grande, apareceu no meu Instagram um tempo atrás, que é o José, como é o nome dele? José José Oliveira, Oliveira. é um brasileiro, os brasileiros detonando aí o mundo afora, ele mora nos Estados Unidos, lá na Flórida, ele é um cara que tá muito conhecido lá na Flórida na questão de mercado imobiliário. Mas por dois fatores. Uma, ele faz um Uhum, trabalho muito bom, mas é porque ele se coloca lá. Ele tá toda hora mostrando o rosto dele. Ele tem um uhum, lifestyle, então, tipo, apareceu pra mim ali, não sei porquê, e eu curti. E aí a gente, uhum, o Marcos entrou em contato comigo, falando que ele encontrou meu canal e tal, querendo fazer essa migração ali pro Final Cut, e a gente então falou desse uhum, cara, e tipo assim, por ele ser uma referência, com certeza ele vai começar a ser uma referência para muita gente no Brasil com relação ao mercado imobiliário. uhum. Mas não quer dizer que não tem outras pessoas que já estejam fazendo o mesmo, e provavelmente ele esteja só se adequando ao mercado lá, porque eu já vi muitos americanos fazendo o que ele faz. É Tem muito verdade, cara fazendo o que ele faz. Nossa, é demais. Isso daí não era nenhuma verdade. novidade. Só a única Sim. novidade é que ele está ensinando, a forma que ele divulga os conteúdos, é ele ensinando os vendedores, os realtors, como que é? Os Realtors, agentes lá de realtors. corretagem, como se posicionar, a forma de fazer um vídeo com um hook lá, explicando que é importante você chamar a atenção do cara nos 3 primeiros ou segundos, 5 ali, na hora da introdução, não falar do lugar, ou bom dia, meu nome não sei o quê. Não, é esse tipo de coisa. Então, É, isso que foi o que impactou bastante. Acho que não sei se foi assim que você conheceu ele também, ou você já conhecia há um é, tempo. na verdade, os nossos clientes o têm como referência. Então a gente, toda vez que a gente faz chega um novo lead para a gente, um novo cliente, a gente sempre naquele bate-papo, né, procura entender o que que o cara tá querendo, qual que é a referência que ele tem do trabalho que ele quer. Então, assim, foi para chegar nessas pessoas, no José, na agência que ele trabalha também, que é Estúdio 910, se eu não me engano. Ele é o dono E da os agência caras, ou ele trabalha, ou como que é? não, se eu não me engano, ele é sócio ou alguma parte de criação lá da agência, mas é um italiano, se eu não me engano, Ah, o dono explica da também a forma agência. por como ele se veste, né? Gente, É. eu não sei, depois dá uma olhada, Você José sabe bem. Oliveira, tá? Não pra aumentar ainda mais a fama do cara, porque o cara já é até muito conhecido e merece, porque ele tá divulgando, tá fazendo o serviço muito bem, Sim. mas e é brasileiro. Mas para vocês verem que a imagem também, então, o que que você tem que aprender com isso? Com relação até ao mercado imobiliário, pelo que eu vejo, que o quão é importante de você estar frisando para o seu cliente, o seu agente lá, cara, você tem que se vestir melhor, e obviamente de acordo com o público, né? Lá o cara tá falando de casas multimilionárias lá. Não adianta você querer fazer É, isso com as pessoas uma têm. casa de 300 mil reais ali num bairro ali. Não dá, Não, é. As pessoas não é a não mesma. se conecta, né, com o público. Não tem a mesma coisa. Mas voltando àquela pergunta lá de trás, né, que a gente Esquecendo acabou ali, perrengue. fugindo dela. Perrengue. Cara, perrengues, a gente passa por eles até hoje. Vai passar ainda, Nossa. porque a gente, primeiro, a gente lida com É, pessoas. E pessoas nos trazem problemas para a gente é, resolver. Mas nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema dela. Isso é fato. Então, assim, eu posso mencionar dezenas aqui de perrengues que eu já passei. Um deles, por exemplo, foi assim que eu comecei a trabalhar no audiovisual, eu não sabia, eu não tinha a menor noção de como precificar o meu serviço. Isso eu acho que 100, vou dizer 99 não, mas 100% das é. pessoas, elas elas têm essa dúvida, né? E é normal, eu acho que é natural até a gente começar a compreender o que que de fato é
tempo versus remuneração, versus o resultado. Então, lá atrás eu não sabia que esse nicho era tão forte assim na minha região, né? Uhum. Como eu falei, pode ter outras regiões que não são. E eu pegava de tudo um pouco, assim, fiz um pouco de casamento, um pouco, até música Quem também, não? produzi alguns clipezinhos, algumas coisas. E aí teve uma vez, cara, que uma noiva me contratou para fazer um Hum, vídeo da cerimônia de casamento dela. Não tinha, Pré, maquiagem, essas não coisas. tinha Preparação, ok. nada, nada. Era muito simples, era só numa Aham. igreja, assim. Até a igreja era simples. E aí eu fui, eu acho que estava no meu primeiro ano, assim, trabalhando com Hum, isso full time, né? uhum. Me dedicando e tal. E eu produzi o vídeo para ela. Eu acho que eu cobrei, se eu não me engano, R$ 500. E a gente combinou que era um trailer Aham. da cerimônia, né? Dos melhores momentos Já até ali. imagino aí, ó. É, dos melhores momentos ali da cerimônia. Aí, beleza. A gente pegou, eu fiz a captação, eu passei alguns dias ali trabalhando na edição e tal, entreguei e ela fez o pagamento. Beleza. Passou um ano. Um ano depois, essa mulher me liga. Marcos, deixa eu te perguntar. Eu fui mostrar aqui, eu nunca tinha aberto o vídeo, tava no pendrive e tal, eu fui mostrar pra minha amiga aqui, a gente tava super emocionada pra ver. E cadê o vídeo mesmo? Porque aqui só tem 1 minuto. Aí eu, mas esse daí é o vídeo. Não, mas eu queria ver o vídeo do padre falando e de ver ali a cerimônia e tal. Não, colega, mas a gente acertou de fazer um trailer dali do seu casamento, que era dos melhores momentos. Aí ela ficou super chateada. Ela, nossa, mas eu achei que você tinha filmado tudo do casamento. Ela quis A dizer na cerimônia, íntegra, né? Eu né? achei que você tinha Total. feito na íntegra e tal e tal. E aí ficou uma situação muito desconfortável. Então, assim, cara, foi algo que eu deveria, e não tinha noção nem experiência naquela época de, antes mesmo de fazer o trabalho ou de entregar, de ter deixado ela consciente de que aquilo dali seria um trailer, um pedacinho, sabe? Um Uhum. videozinho pequeno e tal. E isso lá atrás. Depois, no mercado imobiliário, não vou dizer diariamente, mas constantemente a gente passa por perrengues como o cara marca com a gente reserva a agenda, a gente deixa tudo Uhum. bloqueado, se organiza. Quando chega lá, o cara desmarca. Nossa. Ou então, quando tá quase saindo pra gravação, aí algo acontece que o cara, poxa, eu tive um probleminha aqui, eu vou desmarcar. E assim, é algo que está fora do nosso controle, porque às vezes nem é culpa do próprio corretor, às vezes o próprio proprietário da casa, que vai abrir a casa ali, teve um contratempo. Hum. Então eu considero isso um perrengue, ou então da gente chegar na casa e a casa tá extremamente bagunçada. Vou até fazer uma propaganda disso daí. Isso não acontece nos Estados Unidos, gente. Só no Brasil. Nos Estados Unidos a gente não chega em casa e a casa tá despreparada para fazer a produção, porque as pessoas elas têm uma preocupação muito grande de produzir isso daí, Aham. de fazer o marketing, né, das coisas. Os americanos são muito bons em marketing. Então, eles são preocupados com isso daí. A gente chega às vezes numa casa que tá muito bagunçada e é um perrengue porque tem que esperar as pessoas ali organizarem, a gente também tem que ajudar e assim, não faz nem parte do nosso combinado, né, da nossa profissão, mas é ali, Não. cara, tem que estar disposto, né? Porque, cara, assim, ainda que esses perrengues, eles são bem pequenininhos, né? Porque o de noiva, nossa. E não sei se já Ah, aconteceu com é. você, tipo assim, perder algum arquivo? Ah, com certeza. De noiva não, graças a Deus. De Nossa. noiva não. Mas eu tenho colegas que já aconteceram e eu sei que às vezes também, mais uma vez, está fora do controle da pessoa, Uhum. né? Pô, às vezes um cartão quebra do nada ou então corrompe um arquivo do nada.
porque e era para acontecer e cara, eu sei o quão, eu posso imaginar o quanto é um problema assim, né, por ser esse nicho. Não, e assim, a gente conversou, então, tipo, sabemos como você começou, era um hobby que você fazia e uniu o útil ao Aham. agradável. Mas em 2016, que foi quando você voltou em 2016, correto? Você já, Foi 2016, você já foi isso. full Final de time já, 2016. ou ficou um tempo ainda trabalhando, fazendo aos finais de semana? Como foi essa mudança? E o que te fez, na verdade, se já foi automático, o que que foi essa virada de chave para te fazer decidir, não, vou full time de uma vez, ou enquanto você estava part-time, o que te fez também querer, não, agora é o momento certo para ficar full time? Porque acho que, assim como eu já passei por isso, não sei se você já passou, a gente vai descobrir agora, mas muitas pessoas talvez estão começando no audiovisual como uma coisa, como um hobby, e tentando Uhum. descobrir qual o melhor momento para ficar full time. Então, assim que eu voltei, eu quis me entregar assim de verdade, assim, a aprender a profissão, a estar 100% nela. É claro que durante esse processo as contas Uhum. chegam, a gente tem que ter as responsabilidades de casa e, claro, a gente não consegue da noite pro dia começar a trabalhar com aquilo dali e ganhar dinheiro com aquilo dali. Então foi todo um processo, mas que também não foi muito demorado, porque é, enquanto, sabe, as pessoas às vezes não se dedicam tanto, aquelas que se dedicam, Uhum. que querem ali, que têm muita determinação em aprender, elas vão virar a chave muito rápido, assim. Então, logo no primeiro ano, quando eu cheguei, poucos meses depois eu já estava, tipo, com alguma demandazinha assim na semana, que era quase todo dia saindo para gravar. A partir dali eu comecei a entender que eu falei, cara, se eu focar naquilo dali, se eu tiver a minha dedicação 100%, eu vou conseguir mais clientes, eu vou avançar naquele processo até realmente eu me sustentar de verdade, sustentar minha família de verdade com essa profissão. E foi assim que aconteceu. Eu acho que não foi assim full time desde a minha decisão, mas eu tinha ali como um plano mesmo futuro de trabalhar com isso o tempo todo, sabe? E, E assim foi. tipo assim, comigo teve um valor X que eu coloquei e falei, se eu ganhar pelo menos para pagar as contas, eu vou full time. Aham, Não necessariamente que eu tivesse que ganhar o salário, porque assim, para vocês entenderem, rapaziada, aqui na Europa, onde eu moro, o salário mínimo é faixa de 1.800 euros. Mas eu gastava mensal uhum, 800. Então eu falei, cara, eu ganhando 800 conto por mês para pagar as contas, eu vou full time. Porque se eu ganho 800 part-time, né? E o que que é um part-time uhum, para vocês entenderem? Que é um part-time meio que full já. Que é sair do meu trabalho durante a semana, ir lá pro meu treino e estudar e praticar. Final de semana, esquece amigo, velho. Final de semana era qual o rolê para poder treinar e praticar. Isso daí. Então não era meio que só um part-time, era meu full-time ao avesso também. Eu era 2 full-time quase que ele. E por conta disso eu consegui em questão de, tipo, 3 meses, assim, já decidi, cara, tá me atrapalhando o meu trabalho do dia a dia, vou full-time. Porque se eu já ganho, pelo menos para pagar as uhum. contas agora, o que que eu vou ganhar a mais trabalhando, dedicando todo o meu tempo para isso. E no seu caso, É uma decisão, é uma decisão muito difícil, né? Que cada pessoa tem o seu tempo para tomar uhum, ela e assim, principalmente porque a gente, cara, tem pessoas que são pais de família, como eu, tem pessoas que às vezes tá sozinha ainda, solteira. Então, cada pessoa tem o seu é, tempo para tomar essa decisão, assim. Vai da onde né, que ela conseguir. Mas, assim, eu digo, é extremamente gratificante depois que você consegue, depois que você passa a trabalhar. Quem trabalha com audiovisual geralmente é apaixonado por arte, geralmente gosta do que faz mesmo. E, e assim, cara, tá só o começo. Eu posso dizer que o audiovisual ainda tá só no com começo. certeza. E agora, então, falando nisso, porque quando a gente começou, né? Você começou, eu comecei. O audiovisual aqui fora já era uma coisa muito maior do que no Brasil, né? Nós copiamos
o pessoal ali fora, principalmente os Estados Unidos. Mas hoje, Uhum, principalmente a gente falar, hoje com o celular, obviamente, é um iPhone 15 ou 14, essas coisas, uhum. nós conseguimos produzir conteúdos incríveis. E você, existe algum medo de que esse mercado de pessoas, ou o mercado de mobile makers, que é como eles chamam hoje, venha a tomar espaço ali da sua área, do mercado que você atua? Ou você vê isso como uma ameaça? Ou você vê talvez tipo, uma forma boa, uma vantagem de que talvez pessoas, né, que as pessoas, pelo que eu vejo no Brasil principalmente, priorizam bastante ter um iPhone, não sei o quê, do que uma câmera, ou porque ela já tem um celular ali. E não só isso, né? O celular ele capta as imagens, capta o áudio e você consegue até editar ali mesmo com CapCut, esses aplicativos. Uhum, Você acha que isso vai tomar, está tomando o nosso mercado? É mais um segmento que não vai afetar o seu mercado, o meu mercado? uhum. Bem, o meu é meio complicado, né? Porque eles me contratam para não ter que gravar com o iPhone deles, mas Sim. e pela expertise, mas me conta aí, o que que você acha que vai ser desse mobile maker, desse mercado novo que se instaurou, acho que desde o ano passado, vem Aham, crescendo com muita garra ali, um aumento gigantesco, pelo que eu venho acompanhado. aham. A gente sabe que esse mercado veio para ficar, né? Então, ainda tá no início, porque de fato, agora que os celulares começaram a chegar num certo nível muito equiparado às câmeras médias de mercado, como as que a gente trabalha, Sony, por exemplo, tem muitas coisas, tem muitos recursos que eles são tão bons quanto, mas é óbvio, tem outras partes também que só com câmera profissional, com lentes profissionais você vai conseguir, mas vai também, mais uma vez, do nicho de mercado, né? Se o cara consegue, com o nicho dele, extrair um bom material do celular, ele vai ser um concorrente nosso, de fato. Só que eu acho que, na verdade, assim, a gente, a tendência é de fato as coisas evoluírem muito mais depressa para os celulares. É aquilo que a gente conversou nos bastidores. É, a indústria, ela vai priorizar quem ela vai faturar mais. Quem é? Quantos milhões de pessoas têm condições de comprar um celular que tem uma câmera boa, que tem um aplicativo para editar e etc. E quantos milhões de pessoas têm condições de comprar uma câmera? Então, partindo desse princípio, eu acho que o celular, ele Uhum. cada vez mais vai se evoluir mais depressa e a câmera vai acabar ficando para trás. Não que isso seja ruim pra gente, porque é aquilo que a gente já conversou também. As pessoas, elas não nos contratam pelo o equipamento que a gente tem. E elas, alguns talvez tenham, né? Tipo, no nosso caso aqui de drone e Elas tal, podem. elas podem levar isso em É. consideração, mas o que tem que ter muito mesmo, isso, o que elas têm que pensar é que, tipo, cara, é a nossa expertise, é a nossa produção, é quem tá por detrás das câmeras, né, Uhum. que vai conseguir extrair o que ela necessita, resolver o problema dela. Então, seja com uma câmera profissional, uma Blackmagic, uma Red, seja com um iPhone, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, sabe? Isso não tá muito relacionado ao equipamento em si. Eu entendo assim. É, e até mesmo se você, quem acompanha as lives de lançamento dos iPhones ou de outros equipamentos, Uhum. a própria Apple, desde o iPhone 15 Pro, está utilizando o próprio iPhone, diz eles, né? Aham, Mas dá para perceber, eu consigo perceber que é uma imagem de celular aham. e muito bem trabalhado, mas lembrando, gente, eles não estão só pegando o iPhone e gravando, eles estão pegando o iPhone, colocando uma outra lente ali para compensar Uhum. uma série de coisas, fora que os caras fazem uma pós-produção muito louca, Uhum. faz uma iluminação para ficar com uma qualidade perfeita, para ficar com uma qualidade muito similar à câmera de cinema, mas isso que nem reforça ainda mais que não é o equipamento, e sim toda a expertise do profissional, né? Sim. Na hora de saber utilizar o equipamento, saber utilizar iluminação, saber utilizar que lente, saber fazer uma pós-produção. Uhum. Sobre isso daí, no nosso mercado, a gente ainda tem uma dificuldade, né? Porque as pessoas, as mais leigas, elas não conseguem entender que o celular, ele tem, para o que a gente está fazendo, filmando o imóvel e etc.,
ele tem ali quase a mesma entrega de que uma câmera. Então, assim, é uma dificuldade a mais de quem está pensando em começar a produzir vídeo, a fazer produções através de smartphones, porque eu acredito que tenha um preconceito ainda acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Talvez lá fora, Uhum. como eu já também vi, as pessoas não estão muito ligadas a isso daí. Elas sabem que não é exatamente isso que vai fazer o vídeo ficar bom ou ficar ruim, sabe? Tem uma pós-production, tem um roteiro, tem um plano de sequência que tem que ser bem elaborado para tudo ficar bom, mas aqui eu acho que ainda rola um pouco desse preconceito, assim. Não querendo defender, mas eu acho que as pessoas ainda subestimam, sabe, o que pode ser feito com smartphones. Sim, sim, ainda, ainda mais com toda essa evolução. Não, na minha visão, eu não acredito que venha a pegar uma fatia do mercado, eu acredito que só se criou uma nova fatia, né? Que Uhum. é essa questão de redes sociais, conteúdo para redes sociais, conteúdos rápidos, que você precisa postar ali no dia a dia, muito mais rápido do que uma produção bem feita, que existe todo esse plano de sequência, uma pré-produção, Aham, lá no dia da gravação também uma direção do profissional e depois um direcionamento na pós-produção. exato. Que as pessoas que nos contratam, que não entendem nada, nada de produção, acreditam que só a gente chega lá com o equipamento, gravar e pronto. É aquele famoso, né? E E na aí, verdade, você já consegue me mandar hoje, mais tarde, não sei o quê? nossa, já escutei, até mesmo essa semana, na gravação, hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro, dia 24 e 25 eu fiquei gravando para essa grande marca. Aham, E assim, pra ter noção, eu cheguei lá, eles têm uma pessoa que faz a preparação do set e tudo legal. mais. E por conta da minha expertise, nós tínhamos uma mesa de Natal ali pra ser feita nessa casa muito bonita, por sinal, mas a mesa tava no canto. Aham. Como tipo, não tem lugar pra ter essa mesa. E eu falei, gente, a gente tem uma janela, uma parede, na verdade, inteira só ali, com uma visão linda. Por que não colocar essa mesa, fazer as mudanças e os caras, tipo, caraca, não tínhamos pensado nisso, Aham, você. É por isso que nós te contratamos, aham, por isso que a gente gosta do seu trabalho, porque você traz um novo olhar de algo que nós não tínhamos noção. uhum. Então, só reforça ainda mais que não é o equipamento ajuda. Sim, sem sombra de dúvidas, o equipamento ajuda. Mas se nós profissionais não tivéssemos a expertise, né, para poder utilizar melhor todo o potencial do equipamento, a expertise de criação do cenário, a ideia ali, de nada ia adiantar. É. É basicamente, sou um cara com uma câmera de 50 mil, 30 mil reais na mão, que é muito pior do que um cara que tem um iPhone, que eu já vi caras, Ah, é. acho que você já deve ter visto alguns americanos ali que com o iPhone, cara, os Faz um caras fazem uma estrago, produção, é. um estrago que, tipo, não é o equipamento, e sim toda essa expertise, esse conhecimento, esse know-how. Exato. E eu tô com uma dúvida aqui agora, dúvida não, estou muito curioso. Uhum, A gente deu uma leve conversada ali sobre a sua mudança, porque você é um cara do Premiere. uhum. Eu sempre Sim. recebo gente do Premiere, alguns são haters, mas a É, maioria é porque tá haters. migrando. Ou não, porque o Final Cut é ruim, o Premiere tem isso, isso e aquilo. E eu quero fazer algumas perguntas que essas perguntas vão ajudar o pessoal a entender o diferencial. Lembrando que o Marcos, ele está iniciando no Final Cut agora, mas ele já acompanha no mercado americano há muito tempo. Aham. Os grandes Players também. videomakers da área dele, filmmakers lá, utilizam essa ferramenta, Exato. gente. Então não é. Se não fosse boa, os caras não utilizavam. Inclusive também eu sei que eles vieram também migrando. Porque Uhum, assim, sim, vieram de a lá. galera que trabalha com vídeo, todo mundo sabe disso daí. Hoje em dia você tem muito mais tutorial, você tem muito mais material de estudo na internet para o Premiere, Uhum, porque é um software que é, tá mais, talvez, mais conhecido no mercado, porque a Adobe uhum, pô, é uma grande, mega empresa desse segmento. uhum, Mas assim, não significa que você não tenha que buscar novas ferramentas, porque a gente vive na tecnologia, a gente trabalha com tecnologia e todos sabem que uhum, tecnologia
ela se atualiza muito depressa. Se você não se procurar se aprimorar cada vez mais, você fica para trás. E assim, outra particularidade da tecnologia. Um dia uma empresa, um software, uma câmera está reinando. No outro dia tudo pode mudar. É, Então eu tenho eu visto lembro isso, disso. sabe? Eu tenho presenciado isso daí. As coisas estão evoluindo e um dos motivos da gente estar aqui hoje conversando sobre, batendo esse papo aqui nesse podcast é porque eu comecei a pesquisar a respeito. De fato, hoje não tem tanto material, não tem tantos vídeos em português, que é a nossa língua primária, no YouTube falando sobre Uhum. Final Cut. Então, eu já o vejo como uma grande referência para a galera que quer aprender sobre o Final Cut. Cara, você Valeu. entrega, assim, de fato, um conteúdo muito profissional, muito didático, e é só a pessoa, cara, ter ali a iniciativa de começar, de ir atrás, porque aí o É. resto se encaminha. Engraçado que eu recebi diversas pessoas me perguntando aqui fora, cara, por que é que você ensina em português? Pessoas aqui, porque quando eu falo que eu tenho canal e tal, eu só que eu falo, Aham. olha, mas eu ensino em português. Aí eles falam, mas por que, cara? Você ia ganhar muito mais fazendo em inglês, porque eu falo, eu aprendi tudo no audiovisual Uhum, em inglês, então é muito mais fácil pra mim. E eu falava pros caras, porque não tem ninguém produzindo esse conteúdo no Brasil, e eu quero ajudar as pessoas a verem, a entender essa ferramenta nova. Eu acredito muito que ela venha a crescer por conta. Isso foi quando lançaram o M1, uhum, não era nem M1 Pro. E eu comecei, eu falei, cara, vou fazer, vou ensinar e difundir esse conhecimento, porque só tem aqui fora. E eu consigo fácil porque eu falo o idioma uhum, fluente. Acho que você também fala o idioma, né, muito bem, uhum, porque você atende os clientes aqui fora, lá fora nos Estados Unidos. uhum, Então é fácil para você também até que pegar um pouco de conteúdo fora aqui. uhum, E eu falei, mano, não tem ninguém, o pessoal que produzia parou, porque até, acredito que até o acesso ao MacBook na época, tudo era muito mais caro. Era bem complicado. Hoje, um PC bom para rodar Premiere e um MacBook aí, M1, M2, é quase que o mesmo preço, uhum. se você for olhar ali. Só que o PC ele não segura tanto um preço de revenda quanto o Mac. E também tem aquele negócio, né? Ah, ele tem um Mac, olha, então quer dizer que ele. O status, o Né, status. o status ali chega. Então é muito bacana e legal essa questão. E você levou em conta também você falou da questão das câmeras estarem evoluindo, não, às vezes não acompanha tão rápido quanto o celular, né? Aham. O smartphone, porque é algo que. O celular não é só uma câmera, né? Ele é um computador portátil que a gente precisa de câmera. Eles uniram tudo que nós precisávamos do dia a dia num aparelho cara, fizeram coisas surreais. Mas agora uma questão, antes de eu terminar. Android ou iPhone? Ah, se fosse alguns anos atrás, eu iria ficar assim, então, cara, mas hoje, infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo Apple maníaco, meu irmão. Quem tá, vai ter gente que vai falar o oposto aqui, né? Nos comentários, mas quem tá acompanhando, sabe que já tem uma diferença sabe, de superioridade da Apple, das coisas da Apple. Então, assim, pelo fato da gente trabalhar com ferramentas, com um computador, às vezes quem trabalha com tablet, tudo ali se conversa Uhum. muito mais facilmente O através do ecossistema, né? ecossistema da Apple. É, por mais de 10 anos eu trocava de Android todo ano. Sempre fui da Samsung. S7, S8, S9, S10, S20, S21. Uhum. Depois, quando veio, acho que o 13, o iPhone 13, né? Que teve uma mudança significativa. Teve uma mudança Não legal, sei se foi bem, do teve o 12 modo ou se foi do 13, cinemático. que aí eu passei a entender que a Apple tava se distanciando um pouquinho, assim, né? Com relação à qualidade. Eu sei que, para quem discorda disso, eu sei que Samsung, eu acho que o S24 atualmente ele tá muito forte também. Tem muita gente falando o oposto. Mas eu prezo pelo iPhone, pelo ecossistema e pelo que a Apple prega de qualidade, de tipo dos caras sempre estarem muito preocupados com isso, assim, antes de lançar
uma atualização de sistema operacional, passa meses e meses em beta, em estudo, para não lançar mal feito, para não lançar com defeitos. E o Android, É, principalmente porque ele é um sistema que ele precisa integrar vários aparelhos, tem essa dificuldade. Porque eles têm que fazer um sistema é, que o S24 rode, bacana, mas também que um Motorola, sei lá qual é o nome dos mais baratinhos, rode também. Então, é, é esse um problema, assim, polêmico. é, bem polêmico. Se, vamos supor, eu vou começar no audiovisual hoje, a pessoa quer ser um mobile maker, ela, entre S24 e o iPhone, saiu 16, Aham. né, mas tá saindo conteúdo aí. Qual você seria? Qual você indicaria para criação de conteúdo? A gente sabe que existe uma forma de codificação diferente até do Instagram. Você sabe que Aham, o aplicativo para o Android ele conversa diferente do aplicativo para iPhone, até porque tem essa mesma problemática de ter que ser suportado para todos os aparelhos Androids. Se a gente for partir dessa premissa que a gente produz muita coisa para o Instagram, para a galera que tanto dos pequenos aos grandes, a gente produz muita coisa para o Instagram. Hoje é uma das maiores plataformas de uhum, vídeo. Eu iria por isso daí, porque a codificação ela é melhorada pro iPhone. Eu iria pela questão da desvalorização, que é menor, né? A gente sabe que as coisas elas seguram mais preço, uhum. o iPhone. E também porque eu confio na qualidade. Eu confio na marca, assim. Eu não sou uma pessoa que sou maníaca por Apple, porque a gente sabe que tem gente que gosta muito e que tudo É, são fanáticos, né? lançou, vai comprar o Apple Watch Ultra 3 e o iPhone 16. Eu não sou É, esse tipo de pessoa, mas eu reconheço o padrão construtivo da marca, o padrão de qualidade que os caras querem manter, sabe? Pelo que o Steve Jobs plantou, né, lá atrás, desde sempre. A gente é ligado à arte, mais uma vez. Então a gente sabe o design dos caras sempre foram diferenciados, né? O tipo de material. Então eu levo tudo isso em consideração e escolheria, sem dúvida, um iPhone. ah, não é. Eu também acredito hoje que depois eu já tive por muito tempo Android. Detestava o iPhone. Depois que eu entrei peguei meu primeiro MacBook, eu falei, vou pegar, comprei o iPhone 12 Uhum. Pro Max. Desde então só tenho um iPhone, né? Depois do 12, a cada de 2 em 2 anos eu troco, por questão de plano aqui e tal. Aham. Mas, cara, eu comparando, assim, a qualidade de imagem que eu recebo, se eu fosse um criador de conteúdo, obviamente, a gente sabe que nem você citou, o Instagram ele foi criado pro iOS. Uhum. Ele surgiu no iOS, ele não existia no Android, depois migrou. Teve essa compatibilidade. Além de aceitar muito bem, Aham. o que eu gosto muito na questão da Apple, ele é mais simples. Uma das coisas que eu falava quando eu tinha um outro sistema, o PC Interface Windows, simplificada. porque eu tenho muita coisa, eu posso fazer tanta coisa, que é o que a gente vai entrar agora num tema específico de aplicativo de edição de Aham. vídeos, né? O da Apple que é muito simplificado. Agora que eles estão começando a trazer algumas funções e tudo mais nas últimas versões, mas o pessoal fala, ah, nós já Há temos tantos no anos. Android há muito tempo. Mas, tipo, cara, que nem você citou, a Apple não vai trazer algo só porque é novo, sendo que tá mal feito e vai deixar o Vai sistema mais bugar. lento, vai travar, vai bugar. Exatamente. Eles preferem esperar e trazer. Uma das coisas que eu agora ainda reclamo, né, é que hoje eles começaram a melhorar mais em escutar o feedback dos consumers, né, Aham. da gente, consumidores, para trazer inovações, mas não trazem na mesma velocidade que algumas outras marcas, não Sim. tem esse olhar. Mas falando nessa questão de simplicidade, um dos grandes problemas que eu tive com o Premiere, acho que a grande maioria veio do Premiere, Uhum. por vários fatores, como você citou, o acesso à informação, Uhum. o acesso à versão pirateada. Uhum. Como todo mundo, eu também utilizei a versão pirateada. Hoje, desde que eu comecei a minha carreira, eu utilizo tudo pago, né? Uhum. Porque eu acho que é justo. Eles investem tanto tempo criando e fazendo. Eu acho que assim, a partir do momento que você começou a ganhar dinheiro com a profissão, você deve É pagar. isso aí. Enquanto você tá lá só na fase de aprender, fazer os testes, não tá ganhando dinheiro, maravilha. Agora que você começou a ganhar dinheiro, começou a cobrar seus
200, 300, assim, não importa. Começou a fazer dinheiro com a produção de audiovisual, eu acho que é muito E justo de você você só pagar tem a pelo... ganhar por isso, né? Porque É, essa questão de atualização, de bug no sistema, principalmente uhum, os aplicativos da Adobe, eles, quando eles são pirateados, cara, eles têm uma desenvoltura diferente, sabe? Você trava mais, ele já trava, né? Na verdade já trava, é aí que a gente vai entrar mas nesse vai assunto que eu travar quero mais, entrar. porque, tipo assim, não teve atualizações. Os caras não conseguem piratear ali as últimas versões no mesmo timing que elas são lançadas, demora um É, tempo. Então, exato. a gente também, eu passei muito tempo, assim, utilizando o pirata e eu não vejo problema, é uma parte do aprendizado. Às vezes você não tem ali condições de já começar com Uhum. esse investimento, né? Mas depois de um tempo você passa a entender que é necessário. Agora falando de uma coisa, assim, quando eu fiz a minha migração do Premiere, eu fiz o teste do DaVinci Aham, e do Final Cut, que foi, tá no primeiro episódio do podcast, que foi a orientação, foi uma indicação do meu amigo Lincoln. aham, Mas uma das coisas que me fez, que pesou muito na hora, foi esse fato de você ter que ficar pagando uma mensalidade uhum, por algo que tá crashando o tempo, mesmo quando sai atualização, fica crashando. uhum, Já perdi diversas vezes partes de processo de projeto, e não ter um autossalvamento, não e ser um programa muito instável, muito pesado, indiferente da máquina. A gente até conversou que você tem um MacBook Pro M2 Max, né? aham, Correto? O mais pica, o mais completo ali. E mesmo assim, você comentou que vai fazer o upgrade porque ele sofre ali no After Effects e nos negócios. E eu falei, e eu tipo assim, eu tô com o meu M1 Max, felizão da vida, roda tudo, uhum, raramente trava alguma coisa, porque só trava quando eu coloco muito efeito 3D, mas assim, mas é M1 Max, cara. A gente tá falando de duas gerações passadas, já vai ser a quarta esse ano, e eu tô felizão. E agora você tá fazendo a migração, né? uhum, Tá assistindo 2 semanas maratonando aí os meus conteúdos. sim. Por quê, velho? Tipo assim, explica pra gente por que que você vai fazer então a migração? Por que eu quero saber? Porque tem gente no canal Uhum, que já comentou que o Final Cut é ruim, que é ultrapassado, uhum. que não tem várias atualizações, que não sei o quê, que o Premiere tá muito melhor, muito instável. Eu fiquei, cara, a não ser que trocaram todo o código do programa do zero, Aham. eu não lembro disso. Eu não lembro das pessoas comentando isso. Eu acho que consigo resumir tudo, tudo, tudo em uma palavra, cara. Manda lá. Eu vou até falar aqui, ó. Tempo. Cara, tempo na nossa vida. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E quando a gente passa a entender que se a gente consegue melhorar o nosso tempo, a gente consegue melhorar várias coisas da nossa vida, porque a gente melhora a qualidade de vida, a gente tem tempo para, sei lá, para sair para correr, para fazer caminhada, para sair com a família. Quando você não tem tempo, você não consegue fazer isso daí. Então, a minha busca por me aprimorar, por conhecer novas ferramentas, é em busca de ganhar tempo. O Premiere, ele é um excelente software, ele nos atende bem até aqui. A gente consegue hoje falando em números, a gente consegue entregar 90 vídeos por mês somente voltado para mercado imobiliário. Então a gente faz 3, 4 gravações por dia, às vezes até 6 gravações por dia, e a equipe de edição consegue, dentro do Premiere e dentro do After Effects, trabalhar a tempo de entregar tudo. Mas como a gente também conhece outros mercados fora do Brasil, a gente sabe que existe uma tendência acontecendo. E essa tendência é as pessoas migrarem para o Final Cut, porque ele é um software que atende também, igual o Premiere, mas que você consegue ganhar um workflow muito melhor. Você consegue trabalhar o seu fluxo de trabalho melhor, com os atalhos, com a forma de leitura que ele faz dos arquivos que não bugam, não deixam a imagem ficar por alguns instantes ali travando, mesmo ainda com um computador assim não tão atualizado, não tão recente, parece que ele é um software bem mais leve assim de trabalhar. A gente tem uma longa jornada pela frente, eu tenho uma longa jornada pela frente para compreender todas as ferramentas e fazer essa mudança de fato no meio desse processo Uhum. que acontece, da gente todos os dias ter demanda para entregar, ter cliente para atender, ter mudança para fazer nos vídeos. Mas eu compreendo que é uma necessidade, é necessário, senão a gente, infelizmente, é atropelado. Assim como
todas as outras profissões. Até um corretor hoje que eu digo isso porque tá parte do nosso meio. Até um corretor hoje que não se atenta que ele precisa de vídeos para vender imóveis, ele vai ficar para trás. Então, eu acho que a ferramenta de edição é 50% da nossa vida como videomaker e ela é de extrema importância. Então, assim, a galera tem que procurar se aprimorar e se atualizar cada vez mais. E o caminho eu entendo que é esse, é o Final Cut. Olha só. Olha o peso. Ó o peso ali, ó. Não, mas eu vejo assim, de alguém que já trabalhou por alguns anos com Premiere e trabalha mais quase 4 anos com Final Cut, mais 80% da minha carreira com Final Cut, eu digo que eficiência e tempo, né? Andam juntos. É uma das coisas que você ganha. É uma das coisas que eu sempre friso, que é ser eficiente e ter qualidade. Não adianta ser eficiente, se ganhar tempo, você vai entregar porcaria pro seu cliente. É. Você não dura um ano. Assim, que seu nome vai pro ralo facinho. Mas uma das coisas que você vai chegar ainda é ver que você consegue fazer muita coisa ali na tela do preview. Uhum. Isso não tem preço, gente. Se você tá para migrar, se você tá pensando, primeiro, se você tem MacBook, ele vai perceber a diferença, se já não percebeu, do quão eficiente é em velocidade com relação ao Premiere dele e o Final Cut com a mesma máquina. Uhum. Não vai travar do mesmo jeito, fora que a segurança. Tudo que você tá fazendo lá, o respiro que você der lá no Final Cut, ele já tá salvando para você em tempo real. Isso daí para mim é incrível, não tem preço. Saber que tudo que você tá fazendo tá sendo salvo, pode travar, desligar o PC, tá tudo salvo lá. Então é muito importante para mim. E a questão de que nem a gente tava conversando, para quem tá iniciando, para quem já tá há um tempo, para quem já edita há um tempo que tá fazendo a migração, cara, ele é muito mais simples de você olhar assim e não se assustar. Eu lembro do Premiere, eu fico, caramba, tinha tanta coisa, meu Deus, e tipo, nele aqui tá o negócio, aqui tá o outro, aqui tá a timeline, acabou. Quer dizer que ele é super simples? Não, quer dizer que se você precisar de algo, você só tem que ir ali, pegar e adicionar. Ele não vai te jogar 15 milhões de funções ali para você Sim. usar 5. Que, querendo ou não, gente, a não ser que você vai fazer parte daquela fatia do mercado de 5%, 10% do mercado, que vai fazer vídeo cinemático com transições incríveis, loucas, tu não vai precisar de todas essas funções. Hoje em dia, na minha visão, você precisa de um bom programa de rotoscopia. Uhum. Não tem diretamente dentro do Final Cut, mas existe a parceira que é a Motion VFX lá, que traz algo surreal. E o que eu vejo, cara, até que a gente depois ia mostrar pra ele lá as ferramentas que ele precisa pra fazer essa migração. Na Motion, cara, só tem uma assinatura que ele vai fazer e vai vir 20 ferramentas que vão atender. Uhum. Dessas 20, se eu não me engano, 5 são específicas porque ele precisa do mercado imobiliário. E o legal dessa assinatura, na verdade, já não é mais 20, é 21, porque eles acabaram de lançar mais um pacote no mesmo, mais um pack na mesma assinatura. Uhum. É uma assinatura que o pack vai crescendo, sem você gastar um centavo a mais. É muito louco, é muito louco. Lembrando, o link vai ficar aqui na descrição aqui da Motion, se vocês quiserem, e do curso também. Mas, que nem ele falou, cara, tem 200, acho que no canal daí tem uns 170, dos 200 vídeos, 170 voltados pro Final Cut. E eu tenho o objetivo de trazer mais aí para ajudar você e outras pessoas que estão começando. Assim, você só tá 2 semanas iniciando. Uhum. Qual está sendo a maior dificuldade para você nessa migração? Interface. Porque quando a gente está acostumado, o ser humano, Uhum. ele coloca dificuldade em tudo que é novo, né? Isso até existe Sim. um estudo sobre as crianças, que elas gostam de ver os mesmos desenhos, os mesmos vídeos no YouTube, porque ela não gosta do novo, ela não gosta de correr riscos. Então, a minha dificuldade hoje, fazendo um paralelo a isso daí, é a interface. Eu olho para aquela interface ali, por mais bonita e simplificada que tá ali, ela é diferente do Premiere. Então, Ah, sim, sim, é, muito. então aí hoje eu domino o Premiere, eu sei onde está cada coisinha ali, eu sou muito rápido para Uhum. fazer uma edição. E acredito que você também no Final Cut. Mas a gente precisa de aprender. Então, Sim.
não é começar do zero, o bom é isso daí, porque basicamente os programas fazem as mesmas coisas. É Sim. só aprender, cara. Aprender onde tá cada coisa no lugar. E se você tivesse, assim, que citar 3 ferramentas que você mais utiliza durante a sua edição, Uhum. pra gente fazer um comparativo. Sem eu saber, não, Aham. tanto é que isso daqui não tava nem nas perguntas que eu ia fazer pra você, mas assim, me fale 3 ferramentas pra eu saber se essas ferramentas existem dentro do Final Cut já, pra tirar esse mito, que às vezes as pessoas acham que tem ferramentas assim que não existem dentro do Final Uhum. Cut, nem era pra ser função, muitas vezes eles falam de ferramentas que é do After, né, nem do Sim. Premiere, mas que, tipo, fale uma ferramenta que Todo vídeo você usa tem. todos os Todo vídeo dias. tem. Speed Ramp, todo vídeo Fácil, utiliza. é um efeito, É um efeito simples, mas que é extremamente necessário. uhum. É, Tem vídeo no canal e provavelmente ele já deve ter já vi. assistido. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Você viu o último, né? Inclusive, O último ali explica melhor. aham, inclusive no meu projetinho aqui do Final Cut já tá aplicado o Speed Ramp com a sua instrução. Fale mais um então, um outro aí que não É, pode faltar. cara, tem uma coisa assim, inclusive a gente até te perguntei sobre isso daí. A legenda automática. A Sim. gente grava pessoas o tempo todo, né? E é Uhum. necessário também ter uma legendinha ali para as pessoas que assistem o vídeo sem escutar o áudio. A gente usa bastante. Vou citar logo as três. Essas duas. E aí a gente usa plugins externos para colocar lower thirds ou é, transições, essas coisinhas Uhum. assim, né? Isso a gente tem, isso daí a gente tem até de uma das melhores empresas, na minha opinião. Eu digo, eu sempre falo, já falei várias vezes que elas são a Apple Aham. dos plugins. Não só para Premiere, não só para Final Cut, mas para DaVinci e Premiere eles têm Motion. também. E eu comprei. Tem, lá na Motion. Só que uma vez que você utiliza plugin Uhum, dentro do Final Cut feito pela Motion, uhum. que é muito otimizado e muito bem feito, você não quer usar, mesmo comprando da própria Motion, você não quer usar no DaVinci nem no Premiere. Entendi. Porque eu percebi que plugin no Premiere e no DaVinci é meio que uma gambiarra para funcionar. É, tem um plugin, Real Smart Motion Blur. Sabe qual que é? Não, RSMB é o nome desse plugin. RSMB. É, ele simula aquele motion blur moderado que vocês usam Speed Ramp? no plugin do Motion VFX nos speed ramps. Aquilo Uhum. ali é um plugin feito para o Premiere. Só que quando você coloca, cara, a minha máquina ela é super potente. Ela não consegue rodar. Nossa, demora muito tempo para você colocar, fazer aquele pré-render para você ver o preview. E aí eu vi já o pessoal colocando isso daí no Final Cut, ele roda liso. Liso, liso. Eu vou até dar uma olhada aqui. Eu tô olhando aqui, tem pro Final Cut mesmo, gente. Eu vou. Bom, aprendizado todo dia. Porque eu uso O da- de um outro Ah, cara, do Ryan. Ryan Eagle, Aham. do Ryan. Mas não chega. Que é baratinho também, eu não, É, não chega aos pés desse. não chega aos pés desse, não. Não, esse não chega aos pés do Ryan. E detalhe, aqui está 109 custando doletas. 109 doletas e tem o Pro aqui que é 169. Do Ryan custa 10 10. dólares. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Link de afiliado lá custa US$ 10, É, 50 e poucos reais. E é muito top. é. É uma ferramenta muito importante no processo hoje. Nem todas as pessoas utilizam, mas é uma coisa que a gente precisa estar dentro do Final Cut para colocar ela mais em prática, porque senão a gente não ganha fluxo de trabalho, a gente não consegue fazer as entregas e nesse tempo que a gente tem que tentar otimizar o tempo todo. É, então, a gente tem a questão das ferramentas e o segundo que você citou foi de legendas automáticas. Aham. Vamos lá, na questão de legendas automáticas, eu vou ser bem sério, o Premiere ganha de lavada, na minha opinião, hoje. Aham.
Mas assim, existe uma alternativa, assim, você vai, que se chama Captionator. Para algumas pessoas funcionou, para outras não. Meu amigo ele faz, usa para legendas em português, eu uso para legendas em inglês. Como todos os geradores de legenda, não existe nenhum que faz 100%. É, Não sei se no Premiere todas as palavras são 100% certinho tá, lá. tá bem aprimorado isso daí, porque eles estão em constante atualização. E Uhum. quando a gente vai fazer vídeo para os americanos, sai tudo perfeito, porque a língua inglesa ela é Não, muito para mais trabalhada, ela é americanos, muito mais. se o cara tem uma dicção É, boa, sai tudo não, perfeito. não é com cheio de gíria, nossa, o meu O funciona inglês muito bem. Eu funciona tenho muito que bem. Agora fazer. já no português tem sempre uns ajustezinhos para fazer, mas ele tem uma interface até bem feita para isso Bem daí, é bem simples simplificado. de. Tem um cantinho lá assim que você vai trocando as palavrinhas ali, você consegue fazer isso bem rapidinho. É, então, nessa parte aqui é o que é uma das coisas que eu estou aguardando muito o Final Cut melhorar, integrar, porque assim, na minha visão, a Apple tem tudo para fazer isso daí, velho, porque É. os caras têm a Siri, que é um sistema que já vem trazendo, já vem tendo esse banco de dados, porque você faz o text to speech ali com a Aham. Siri sem problema algum. Então, por que não? Mas aquele negócio que a gente falou até nesse podcast, a Apple não vai ser a primeira a trazer nenhuma tecnologia, ela vai ser uma das que vai trazer a tecnologia com uma estrutura bem feita e sem É. travar. Eu sou mais de receber quando vier É com um um negócio que, exemplo. mano, imagina. Ah, Lançou o iOS 18. Eu já atualizei meu celular, aham, mas, já atualizei também. mas o Apple Intelligence não chegou ainda. Não, Porque não vai chegou chegar daqui a ainda, um porque mês não tá ainda. feito ainda, não tá? Não tá pronto. Porque eles sabem quanto que impactante seria para eles se eles lançassem e não tivesse É. feito, que nem aconteceu, lembra quando saiu do Aham, Gemini da Google, aham, ou o Bart, na verdade, né? aham. Que era de Bart, e não tava bem feito e deu cagada, o quanto que aquilo afetou É. e na questão da confiança Foi- da empresa com relação entendeu? Então os caras foram lá, e tanto é que eles estão com parceria, né, junto com o chat GPT ali e É. tal, para ainda ajudar ainda mais, e gente, então imagina assim, quando isso estiver bem informado, tanto no celular quanto nas plataformas, o que os caras não vão trazer pro Final Cut, imagine, tipo, muito mais inteligência artificial dentro do Final Cut, É. e e não tem como comparar, querendo ou não, o Premiere e o DaVinci. O DaVinci eu acho que é o único software que, por mais que você pague a licença uma vez só, é lifetime. Uhum, Ele traz atualização constante, tem todas essas ferramentas, mas o Premiere você paga mensal, então tem caixa entrando mensal daquela ferramenta o tempo uhum. todo. Vale a pena para os caras investirem em atualizações com mais frequência. E o Final Cut tinha sido esquecido, era um software que você compra uma vez e acabou. Mas agora que eles trouxeram o Final Cut pro iPad, eles estão trazendo tudo que entra pro iPad vem pro Final Cut nosso. Sim, Acredito que em um ano e meio o Final Cut já vai estar muito à frente de todos esses outros ferramentas, ou pelo menos vai trazer as ferramentas que estão realmente faltando. Que na minha opinião é essa legenda automática, ela precisa estar dentro do Final Cut, a gente não precisa estar utilizando plugins e ferramentas externas. A própria Siri mesmo, do nosso Mac aqui, do todo o sistema Apple, apesar agora mesmo vai mudar, né, para Apple Intelligence, vai estar aham, super mais avançado. Por que não ter essa ferramenta? Para mim, na verdade, a única coisa que eu realmente sinto falta é uma legenda automática aqui dentro do Final Cut. E, uhum. cara, isso. Se vier outras ferramentas de inteligência artificial para acelerar ainda mais o processo, porque, como a gente vem até conversando, a gente até te mostrei algumas funções que você precisa para sua área de trabalho, que, cara, é totalmente diferente. A gente percebeu que o que levaria uma hora ou algumas horas, nós fazemos em É, 5 minutos, 2 minutos. Então, é completamente diferente e as possibilidades, juntamente com essas empresas incríveis que fazem ferramentas que são muito fluidas. O que eu gosto mesmo é essa fluidez que existe exato. dentro do sistema do Final Cut. É, pra galera que tá assistindo a gente, o Raí, pessoal, ele tá me dando uma consultoria, assim, porque ele é expert no Final Cut. E eu sou totalmente leigo. Só que, como eu venho já do Premiere, eu tenho uma base do que eu preciso, do que eu quero. O que que a gente fez aqui? Eu peguei, abri
a minha timeline do Premiere e falei assim, vamos lá, como que a gente vai fazer aqui no Final Cut? Ele me deu algumas dicas e a gente começou a comparar o que é feito lá pelo Final Cut, como que é feito pelo Premiere e quais as diferenças. É, assim, surreal, porque um simples efeito no Premiere que eu preciso do After Effects para colocar junto para alguma animação, o Final Cut, através dos plugins, faz isso e de uma forma muito mais fluida, assim. No Premiere eu preciso, ainda com um PC violento, super forte, eu preciso de tempo para colocar o arquivo para fazer um pré-render, para eu ver o preview, enquanto o Final Cut ele flui muito melhor, assim, ele E sem consegue pré-render, né? Eu não faço sem pré-render. pré-renda. Então, assim, é uma coisa que eu tô muito animado, assim, de fato, muito animado do que vai acontecer agora, de agora pra frente. É aquele negócio, tempo. Tempo, É. meu amigo, tempo é dinheiro. Não, e detalhe, que a gente estava rodando um arquivo de drone 4K, eu não estava rodando sem proxy, eu não faço proxy nos meus arquivos, por isso que eu gosto de uma Uhum. máquina mais pesada, parruda, e mesmo assim, a minha máquina é M1 Max, a dele é M2 Max, e a dele tava travando, tanto é que ele quer É, fazer um investimento. Eu acredito que o quê? É, depois que ele utilizar, é que ele tem a questão de 2 em 2 anos fazer uma troca, fazer o upgrade para não desvalorizar, mas para ele vai entender que essa máquina, com o Final Cut e a ferramenta, que é muito mais fluido, vai aguentar rodar o que ele achava que não aguentaria. Porque eu não fiz pré-render, rodei arquivo 4K numa timeline 4K, fiz não, é efeitos surreal. 3D de traqueamento de três coisas ali, ali, rapidão. Só demorou porque fazia tempo que eu não usava aquelas ferramentas e eu tinha que, na hora ali, ver como ela funcionava. Só por isso, porque. Comando. E eu fiz Uhum. o traqueamento em 2 vezes. Uma num vídeo num clipe de 30 segundos e o outro num de 12. Tipo, levou coisa de alguns minutinhos ali. É, nem 5 minutos deu. Então era É, coisa muito, muito rápida. E a gente é, consegue essa não, é fluidez. muito Então, surreal, isso é muito surreal. As pessoas, elas não sabem o que estão perdendo. não, elas realmente. E tipo assim. É, Até a gente estava conversando de que o mercado, tudo que se está saindo ali fora que ainda não chegou no Brasil, né? Que tá muito recente, tá muito vibrante, tá muito hype nos Estados Unidos agora com relação à edição, que não chegou na grande maioria dos brasileiros, é por dois fatores. Uma porque às vezes até chega, mas o cara no Premiere e no DaVinci tem que fazer um trâmite tão grande, Uhum. demora, o que ele faz básico em 10 minutos, 30 minutos, 10 minutos ele jogando uma legenda, e ele quer fazer uma legenda muito mais animada, que é muito bem feita e com mais detalhes e com animações que ele provavelmente teria que fazer em 1 hora. Eu mostrei pra ele ali, ele consegue fazer em 5 minutos a menos, ou até menos. Se ele já tiver o texto, ele faz em menos do que isso, só usando É, as ferramentas ali. E tipo assim, por que é que talvez ele tem duas vantagens. Primeiro, é que ele pode até aumentar o valor do custo dele, né? A gente tava falando aqui. aham. Ou ele só eleva a qualidade da produção para realmente não, para garantir que ele Nunca não vai ser ficar fora do substituído. mercado, né? É. Não tem como. E Vai estar sempre um, dois passos à frente, assim como é, o pessoal já lá fora já está, porque a gente é, para comparar o que a gente produz aqui e o que o pessoal do mesmo nicho, obviamente, produz é muito diferente, cara, é distante assim de tão bom que tá o negócio. e uma das coisas que, tipo assim, o que ele faz, ele tem que sempre sair pro after e depois voltar, eu não saio do Final Cut. É, A única coisa que eu tenho que sair do Final Cut é a legenda. Isso a gente sabe, mas é uma ferramenta que faz ali fora e volta hum, e integra com o Final Cut. Ela é integrada, ela gera os títulos lá bonitinho. Mas na grande maioria das coisas, resolve perfeitamente. Eu não tive que sair. E detalhe, tem ainda o Motion, porque tem a Motion VFX, mas tem o Motion, que é o aplicativo da Apple, que é o After Effects. é como se fosse o after. É, só que ainda não tem conteúdo no meu canal ainda, porque eu estou estudando, comprei até um curso para estudar, para me aprimorar, para aprender a criar Legal, ferramentas também, para poder trazer conteúdo para o pessoal no Brasil. Porque a minha legal. missão, gente, é trazer conteúdo em português para o pessoal do Brasil com o conhecimento pessoal aqui fora. Então eu sempre estou à frente É, dos caras, porque eu só acompanho o gringo, digamos assim, que para mim é o pessoal daqui.
Então, Então, e olha aí, como que é o poder da internet, né? Eu fui alcançado pelos seus conteúdos aqui em Brasília, e eu né? tô na Europa Tu tá fazendo lá aquele conteúdo. a gente tava aqui, eu tava almoçando, tu tava quase já lanchando, jantando, É, com- e assim, cara, é surreal. Eu só tenho a agradecer, assim, porque de fato tu faz a diferença. Faz a não, diferença. eu que agradeço vocês, porque, tipo assim, se não fosse a atenção de vocês, o carinho, e tipo, pô, tu me ajudou. Cara, todo dia eu olho ali, tem um comentário, pô, tu me ajudou, É muito salvou aí. Cara, gratificante, né? ajuda bastante, me incentiva. Por isso que eu tava até comentando com o Marcos, que, tipo, eu vou deixar de trabalhar para metade dos clientes. Eu vou passar, falei não para metade, estou dizendo não, estou abandonando, me desfazendo, digamos assim, desses clientes para poder investir mais tempo para produção de conteúdo, para trazer esse conteúdo, porque eu sinto que ainda tem muita coisa que eu preciso trazer e ensinar Uhum. para vocês e também para eu estudar. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para mais nada. E até eu tava falando, no dia dessa gravação, gente, eu já tô com dois clientes, já fechei um cliente que me respondeu e estou com outro para resolver como que vai ser o processo. No dia da gravação, só pela demanda. E por eu É, ter criado, né, essa excelência e sempre tá buscando trazer, acompanhar as novidades. E é uma das coisas que o Marcos estava até, foi por isso que ele entrou em contato, porque ele quer acompanhar e precisa trazer acompanhar o mercado, que é o grande diferencial dele. Por isso que ele está sempre busy, por isso que ele está com muitos clientes, os clientes sempre buscando ele, até mesmo tava falando para mim que tava numa outra reunião, porque tem gente que quer trabalhar só com ele. Por isso que é muito importante a gente prezar por essa qualidade no serviço. O que nem eu já frisei em alguns vídeos de estar prezando não só pela qualidade do que você entrega, mas do atendimento, de como você lida com eles, né? Não sei se para é você é super importante, para mim é. super importante. E a gente tem vários processos, né, para acontecer, até, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do vídeo, até a entrega do material. Meu irmão, você passa por tantas coisas. Você faz o atendimento, você vai conversar com o cara, depois você vai entender o que que ele precisa, vai tentar resolver, vai fazer captação. É vários processos até de fato você finalizar o trabalho, né? E a gente Ah, tem que aprender a ser bom em todos. O que que eu tô tentando ser muito bom? Ser um bom editor. Tenho Aí aqui é alguns anos de bagagem lá como piloto de drone, como videomaker, produtor, empresário, mas a gente precisa entender todo o processo. Por mais que a gente tenha aqui editores, mas eu tenho que trazer inovações através das coisas que acontecem aí fora, através do que no país do primeiro mundo tem. Porque querendo ou não, nós sempre copiamos os americanos ou os europeus, né? Eu não digo que eu copio, né? Porque eu moro aqui na Europa há mais de 7 anos, então eu já faço parte aqui da Já cultura faz pra parte, caramba, muito. Mas nós sempre pegamos de referência. Não é copiar, nós estamos se adequando ao é mercado. O mercado, referência. ele tem ali os seus momentos, então hoje é o momento de fazer vídeos assim, assim, assado. Beleza, vai dar uns 6 meses, vai mudar o estilo, ou dar o ano que vem, dar um ano, mudou completamente o estilo. Eu lembro que quando eu comecei, o que tava no hype era o Epic B-Roll, que é aqueles vídeos com o speed ramp toda hora, umas coisas assim. Hoje já tá uma coisa um pouco mais ameno, já ficou, não, peraí, não tem tanto disso, vamos mudar um pouco, tá mais um estilo com essas legendas mais loucas, com emojis. Então a gente tem que acompanhar, não adianta eu querer remar contra a maré, sendo que eu vou, ao invés de me ajudar, porque o meu cliente quer acompanhar o pessoal, eles querem estar ali, então é muito crucial para mim acompanhar esse mercado e se meu cliente não está acompanhando, eu informar ele, olha, o mercado tá assim, esse assado, você se torna ainda ganha um ponto a mais com o seu cliente porque, pô, ele é o expert, tá trazendo coisas novas que eu não tinha visto ainda, olha aqui, e eu apresento nas redes sociais, ó, o pessoal tá fazendo isso, então o que você É. acha da gente fazer algo semelhante, atribuindo o seu brand, a sua marca? E você passar conhecimento, ele muito mais soma para você do que para o próximo, porque, cara, não tem mais algo, algo mais gratificante do que isso daí. É, Você passar o teu conhecimento, você
sabe, ganhar notoriedade, ganhar autoridade naquilo dali é muito gratificante, velho. Então, Não, é gratificante é muito demais. massa. Mas, Marcos, eu acredito que a gente, você vai vir participar mais uma vez aqui, principalmente daqui a um tempo, quando você já estiver mais integrado com o É. Final Cut, porque tem muita coisa que a gente poderia conversar, fazer um outro episódio só sobre falar como gerenciar o seu negócio, como começar a gerenciar a sua pequena produtora ali, para quem está começando, Uhum. quem quer. Mas, cara, eu te agradeço demais por fazer parte aqui do podcast, de Eu que fazer parte agradeço. desses primeiros episódios. Foi muito enriquecedor essa nossa conversa. Foi assim, passou aí em alguns minutos. Parece que passou alguns minutos, mas foi quase horas, né, da gente É. conversando. E foi muito massa, assim, cara. Só agradecer mesmo pelo teu conhecimento passado, por você, mais uma vez, ser um produtor que tá ajudando as outras pessoas, assim como eu fui alcançado. Eu tenho certeza que até nesse vídeo aqui, assim, cara, várias pessoas que a gente nem imagina onde estão, fora, no Brasil, no interior do Brasil, no interior da Europa, da Argélia, de todos os lugares, a gente sabe que é possível. Então, eu agradeço mesmo o convite, foi um enorme prazer. A gente deseja aí muito boa sorte para todo mundo que assistiu, que está assistindo. Eu torço e que Deus abençoe aí todo mundo. É, amém. É isso aí. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, porque o Marcos, ele é de Brasília, tá, gente? Ele mexe com o mercado imobiliário. Se o pessoal quiser entrar em contato, qual que é o arroba aí que a gente pode entrar em É contato? o arroba VITTI Filmes. Opa, VIT tá vendo aí? Filmes. O Vit Filmes. VIT É T Filmes. duplo, tá, gente? Arroba Vit Filmes aí no Instagram. Se você estiver procurando, se alguém, né, se alguém te perguntar, dá uma checada lá, gente. E se você quiser fazer parte aqui do nosso episódio do podcast, pode ser você que está iniciando, você que já está há um tempo, assim como eu, e o Marco já tem uma produtora, já está há uns 2, 3 anos, 5, 7 anos, não importa. A gente quer compartilhar essa jornada com todo mundo do audiovisual, tá? Isso daí é uma coisa muito importante para ajudar outras pessoas a esclarecer vários mitos e coisas que às vezes não é verdade, ali que a gente tem muita influência dessas pessoas que às vezes, muitas são muito boas, querem realmente só compartilhar o conhecimento, mas muitas elas querem só tirarem proveito dessa influência que eles têm. Então, manda uma mensagem ali no meu direct, @RaidaMaceroOficial, tá lá no Instagram, eu vou te responder, eu respondo todo mundo, tanto é que eu respondi um bit, eu respondo todo mundo, gente, toda hora eu tô checando ali os comentários e as perguntas ali do pessoal. Eu acho que você, Vic, você me mandou mensagem no Instagram direto, não Instagram. foi? Foi. Foi. Pegou lá o Instagram, mandou. Tem gente que manda ali perguntas para eu tirar dúvidas do nosso querido YouTube. Eu falo, mano, me chama no Instagram que vai ser mais fácil. Porque eu já fiz diversas calls assim, de 1 hora com o pessoal, vídeo call, ajudando a resolver problema. Por Que enquanto não tem massa. como, porque né, o canal Olha ainda tá aí. crescendo, mas quando chegar lá E 1 milhão, aí, meu amigo, vai ser mais é difícil. dessa forma que as coisas naturalmente acontecem. As pessoas pensam assim, é sorte, é sorte. Não, não é sorte, meu irmão. É que você é uma pessoa do bem, boa, que acrescenta na vida do próximo e com certeza Deus te abençoa com isso daí, né? Então, isso aí que não falta Amém. serviço aí para você, o seu crescimento, que ele seja cada vez mais acelerado aí, mais rápido. Amém, graças a Deus. É isso, rapaziada. Eu agradeço vocês, a participação do Marcos também. E muito obrigado. E eu acredito que toda semana a gente vai tentar, né? Se possível, se tiver convidados, tentar trazer um episódio por semana para falar sobre o filmmaking. E eu com certeza vou convidar você de novo, Marcos, quando você já estiver mais Vai ser integrado um com o enorme Final Cut, prazer. para a gente realmente ver esse Vai diferencial. ter uma hora aqui que a gente vai conversar de Final Cut para Final Cut. Aí vai falar Ah, assim, ó, isso mas aí. aqui é assim, assim, assado. Quem sabe a gente não faz um episódio onde a gente pega um pessoal, um do Premiere, um da DaVinci e eu com o Final Cut pra gente conversar É, sobre. é mesmo. Fazer esse bate-papo pra E seria interessante. ser Seria interessante, interessante. hein? Então, muito obrigado e até a próxima. E Viewmakers.
Tamo junto, valeu, Tamo galera. junto.